Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. As ferramentas que nós temos e vamos tentar entender aqui um pouco esse conceito filtrando. Sempre a gente deve lembrar que tudo deve ser filtrado, né? E o maior filtro que nós temos é o nosso melhor sentimento, né? Não usá-lo, inclusive o amor pode ser usado por erro, né? Isso é uma coisa muito séria. Diz aqui, qual é a razão dos conceitos da Cabala pareçam tanto, né? Lá no Oriente, como na China e na Índia. Ele cita aqui dois países. Ó, veja, esse livro é de um rabino contemporâneo, Aram Anidjar, né? É muito inteligente, um homem realmente com grande sabedoria da Torá, religioso, né, dentro dos parâmetros que Deus permitiu a ele, mas temos que coar aqui, né? Veja, na verdade, essas duas culturas citadas acima, China e Índia, né, encontramos ali muitas questões místicas, sem falar muita energia, meditação, autocontrole, existe dentro dessas religiões. E parece ali de acordo com o judaísmo, né? Temos ali as mesmas fontes de informação que Avraham Avinu explicou, não é? Muito bem. A Torá relata que Avraham Avinu teve 3 esposas. Ele teve a Sara, Agá e Keturá. Segundo a opinião que se sabe, né, Agá e Keturá era a mesma pessoa. Avraham Avinu foi monoteísta e se apegou a Deus e permitiu conhecer a terceira dimensão do mundo, que é o lado místico energético, e os segredos do macrocosmo, do mundo e do microcosmo, que é o próprio ser humano. O filho de Agar, Ismael, descende os muçulmanos, uma seita da qual se chama Agrim, que provém da palavra Agar, não é? Agar tem a ver com a palavra guerra, convertida. Com Keturá, Avraham Avinu teve 6 filhos chamados Irã, Iokshan, Medan, Midian, Isbaqui e Shuar. No versículo, deixa agora só voltar aqui que deu pane. Não pode marcar o texto que acontece isso, eu esqueci, mas eu não marquei também, acho que eu marquei porque eu quis, né? Então, vamos lá. Então, nasceram esses filhos. O versículo em Bereshit 25:5 relata sobre a separação que fez Abraão Avinu antes de falecer. Vamos ver aqui em Bereshit 25:5. E Abraão deixou
o que possuía no testamento de Isaac, né, de Isaac, né? Ele diz aqui os descendentes de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abidá e Eudá, e todos esses foram descendentes exatamente de Queturá, dessa esposa de Abraão. Né? E continua aqui, então, nas mãos do filho de Abraão, com a concubina, Abraão deu presentes enquanto ainda estava vivo e enviou para longe seu filho Isaque. Né? Eles enviou para longe de seu filho Isaque, que eles mandaram ele para o Oriente, para a terra do Oriente. Aí depois vai citar aqui o tempo da vida de Arão. Isso é o que está relatando, na verdade, em Bereshit, lá, pelo que parece, 25:6. Sempre há uma mudança de versículo. Ele vai relatar sobre a separação aqui dos filhos de Abraão vindo antes de falecer, entre seu amado filho de Isaac e os filhos de Queturá, a quem ele deu presentes, né, e mandou à terra de Quéden. Este lugar, né, está ali muito longe, longe do Oriente, e declaram nossos sábios, no Saída de 91, que os presentes que deram, né, esses conceitos, que são conceitos místicos, poderes ocultos, que não precisam de pureza física e espiritual para serem usados. E os filhos, para que não se mesclassem com Isaac, que era quem recebeu a verdadeira Cabalá. A tradição lá na China relata que a cultura começa com 5 reis gigantes que vieram e de muito longe trouxeram com eles muita sabedoria. Os chineses fecham esse acontecimento há 4.000 anos, que tem essa relação dessa história, justo na época em que os nossos sábios, não é, seguiram o nosso calendário, né, segundo o nosso calendário aqui, viveu Abraham Avinu, esses 4.000 anos atrás. A cultura hindu, na casta mais elevada, que são os brahmanes, que, de acordo com a opinião dos nossos sábios, recopiada aqui no livro de Ramarpá, página 278, provém de Avraham Avinu. Por isso se chama brahmanês. Veja, tem as letras do nome Avraham Avinu. Seu principal deus é Brahma, cuja tradução literal, não é? Deus, não é? Se não força sagrada, e seu nome em hebreu tem as mesmas letras de Abraham. Veja, Abraham e Brahma. Tá vendo? Beit está aqui, o Reish está aqui, o Aleph está aqui, o Men está aqui e o Rei está aqui. Aqui é onde as pessoas se confundem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas são cópias. E, curiosamente, a esposa do deus Brahma se chama Saraivati, ou Saravati. E sabemos que a esposa de Abraham se chamou, em princípio, Sarai, e depois passou a ser Sara. Isto não foi pouco, também existe o rio Saravati, na Índia, que tem ramificação que se chama H. Veja, aqui tem um mapinha bem pequeno, mas esse rio, ele tem aqui, não é, exatamente mostrando essa ligação, que a sua ramificação, ele também tem, né, o rio H, ou Gagar, aqui, ó, o mesmo nome. Ou seja, tem alguma raiz aqui. Agora devemos saber separar tudo isso, né, porque senão daqui a pouco está todo mundo seguindo lá o ancião das trevas, no artesão das trevas. É curioso que a cultura hindu relata sobre um dilúvio que ocorreu a cada certo número de anos, em que Deus, Brahma, se salva sentando-se em uma casca de ovo que tem, não é, que tem a função de uma arca. Depois, inicia a vida na terra. O mais provável é que Abraham lhe havia relatado acerca do dilúvio e da arca de Noé. E eles, com o tempo, modificaram e adaptaram conforme as suas crenças. Esse aqui é o rio Saravati, na Índia.
Se crê que 5 dos 6 filhos de Abraão chegaram à China e um à Índia, e se converteram nos maiorais, né, nas suas informações místicas. Por exemplo, a meditação, praticamente a reza de Amidá, em qual cada judeu fica em absoluta de silêncio e se conecta com o Criador. Aqui reflexionado sobre a sua grandeza e agradecendo por todos os que nos dá, por tudo que nos dá, pedindo que nada nos falte. Curiosamente, segundo o judaísmo, o primeiro que inventou essa meditação foi Abraão, Avinu, quando estabeleceu a reza da manhã, Shaharit, que se dá com a saída do sol. E é sabido também que, segundo algumas correntes atuais de meditação, a melhor hora para meditar é o amanhecer, um pouco depois. E lugar, não é? O lugar também influencia muito. Isso é chamado de Feng Shui, não é? E o qual põe-se isso já lá na outra religião, de eriscopia, o qual se põe também ênfase na importância do ambiente, do lugar onde se realiza a meditação e a recarga de energia cósmica. Veja, o Feng Shui, para quem não sabe, é uma organização no lar. Eles botam água correndo aqui, tem que ter uma água passando, tem que ter uma certa planta aqui, outra ali. Eles fazem um reequilíbrio ali na casa da pessoa, segundo o que eles acreditam. Então, veja, o local que nós vamos estar também é muito importante, né? Se nós estamos na natureza, perto da natureza, a gente sente outra energia, não é? Mais afastado do pecado, mais longe da idolatria, etc. Então, lá, a insistência em realizar essa meditação sempre no mesmo lugar, porque tem maior eficácia. A gente já ensinou, né? Separa uma cadeira, um local na sua casa, tenta sentar no mesmo lugar, rezar no mesmo lugar, estudar no mesmo lugar, porque é como se fosse um farol de sabedoria, que Deus não possa te achar em qualquer lugar, mas é um equilíbrio ali, e você está no local, no ambiente correto para sempre estar fazendo as suas rezas. Agora, também, tudo que você faz durante o dia, por exemplo, eu vou me alimentar, vou fazer a bênção para ganhar energia para estudar a Torá. Isso está sendo muito discutido lá no grupo de rezas. Eu vou trabalhar, mas por que eu vou trabalhar? Vou trabalhar para me ter condições, tempo, dinheiro, alimentação, roupas, comprar livros e ajudar na Kabbalah. Então, veja, é uma diferença aqui entre sair para trabalhar para construir coisas nesse mundo. A gente precisa exatamente do mínimo para a gente cumprir a nossa missão, né? Às vezes, talvez um sonho de morar num lugar mais natural, mais afastado, é o que a alma precisa realmente, o que nossa alma clama, não é? Para estar mais perto de Deus. E, de repente, ir para um lugar mais natural, que é também ali uma intenção, das vezes, de muitos sonhos que a gente tem em relação a viver numa cidade barulhenta, né, com muita coisa, mas aí também depende da configuração da pessoa, né? Depende do que a alma da pessoa clama. Então, veja, continuando aqui, então, tem mais eficácia ficar no local, marcar um local dentro da sua casa. Tudo isso se aprende de Abraão, Avinu, como disse a Torá. E foi Abraão e ele parou no mesmo lugar e que parou no dia anterior. Vamos ver aqui, Bereshit 19, 27. Né? O texto vai mostrando para a gente o que era e vai mostrando que essa realidade não é só uma realidade criada, mas que isso já estava dentro da Torá e que foi copiado. Né? E deixa eu dar uma olhada aqui, 19, 27, e diz aqui, está falando... Então, aqui já mudou o texto, né? Já está no 28. Ó. E na manhã seguinte, Abraão correu para o lugar onde estivera diante de Adonai, o mesmo lugar. Tá vendo? Mesmo. Os conceitos aqui são espirituais, a gente sabe disso. Né? A gente está fazendo uma análise aqui, o Rabino ele acredita nas histórias literais da Torá, pelo que se vê aqui, mas
ele está usando uma argumentação de mostrar que dentro da Torá existe essa ênfase de você ter um local separado para estudar. Quer dizer, Abraão aqui não tinha um lugar específico para rezar, não é? Com um local adequado para ele, né? E assim vem a Halahá de se criar um lugar separado. Então, que diz que uma pessoa deve rezar em um lugar fixo, procurar ser ali aqui um lugar, um templo, um local de Torá que ele vai estudar, para fazer reza, estudos de Torá. E aqui diz que chamamos de santidade do lugar, né? E eles chamam, né, esse local, essa organização, muitas vezes feita no seu lar, nos seus escritórios, de Feng Shui. Isso é levado muito a sério por essas pessoas. Inclusive, existem pessoas profissionais e até os seus líderes espirituais que geralmente fazem isso. Então, o feito de sair dos lugares naturais para ir para a montanha, sentar ali, meditar, está escrito no Zohar, em Bereshit 44b, onde comenta que cada vez que o profeta Elias tinha uma revelação de Deus, né, enquanto estava nas montanhas meditando, né, e lá é falado como um homem de Deus, né, e quando se fala enquanto estava na cidade, se chama simplesmente de Elias. Então, toda vez ele ia para um local separado, segundo o Zohar, Bereshit 44b, ele estava num monte, ele era chamado de servo de Deus. E quando ele estava na cidade, ele era chamado de Eliseu, somente Elisha. E o Zohar vai declarar que quando ele estava em uma cidade rodeada do... que eu não conheço essa palavra, temos que traduzir aqui. Do agito característico de uma cidade, ele mudava de nível de conexão com Deus, né? Porque ao estar ali fora, né, de todos esses locais, sentado em uma montanha, de maneira que a meditação não era interrompida por barulhos, etc., palavrões, alcançando um nível muito mais alto. E debaixo desse conceito se exige que todo o movimento racídico de Breslev e o conceito de conhecer Uti Bodedut, que significa um isolamento, e se buscar a meditação ali, né, sozinho. Agora, Itebodedut e Bonenut é meditação, né? Também é quando você conversa sério com a Hashem, você está num lugar sozinho, e é muito diferente de você falar alto, você está rezando no meio das pessoas, porque pode ser que essa reza no meio das pessoas, inclusive eu sou muito aquém desses grandes cantores, ficam no palco, principalmente religiosos, cantando, e todo mundo aplaudindo, isso tem muito ego, não é? É preciso ter muito cuidado com o ego, é preciso ter muita separação de saber quando uma música é espiritual, quando existe ego, existe... Porque, infelizmente, o ego ele traz, ao invés de adoração para o eterno, para nós. Né? A pessoa olha que cantou, olha que abençoado, olha que isso. E a gente tem que ter muito cuidado com plateias, né? Muito cuidado para que a gente não chegue a esse nível aí de idolatria. Diz ainda que, inclusive, enquanto que ele repetia a palavra, concentrando, né, e isso atrair energia, você pode, por exemplo, ver na Torá isso também, quando fala, né, aqui vai repetir, né? Então, a prática do conceito do Kadosh, 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 né, repete-se ali essa reza. Então, cada vez que pronunciamos o nome de Deus, devemos imaginar ou meditar nas formas da letra. Em certas rezas, imaginamos a forma do candelabro, os 7 braços. Esse processo é chamado, pelos hindus, de mandala. Enquanto rezam e se concentram, eles ficam ali mirando uma imagem, né, geométrica que a gente tem
é o Terlim 67, se não me falha a memória aqui, né? Então, ele tem essa forma de candelabro aqui, se imagina a forma do candelabro e se lê aqui, né? Essa meditação aqui, tudo bem. E assim aqui a gente também tem, né, as 7 áureas que o corpo tem, não sei se o texto aqui vai mencionar isso, né? Ah, tá aqui, ó. E a áurea, né, soma que consiste em imaginar cores e também colocar a cor em que mais nos identificamos, que mais influi com a gente, né, na nossa mente, enfim. Também é um conceito cabalístico, como diz o rabino Aryeh Kaplan, né, em seu livro Meditação e Cabala, página 180, que cada uma das 10 sefirotes, em que os cabalistas, né, o Ectpe em Cabala, se concentram durante a reza, estão associadas a uma cor, né? O Hesed é o branco, e o prateado, né, branco ou prateado, a Gevorá é roxo, ou também ouro, etc. Tem várias cores. Além disso, as rezas da manhã se acompanham de um tefilim, que é muito famoso no mundo, né? E também há um artigo da Medicina da China que publicou lá um artigo, esse é Steve Sheeran, na revista britânica do jornal chinês Medicina, né, no número 70, em outubro de 2002, onde demonstra que todos os pontos da cabeça e da mão que toca o tefilim são os mais importantes para recarregar energia, né? Na acupuntura da China, como poderás ler, existe um livro aqui chamado Sinal do Tefilim, que é desse mesmo rabino, né? Que tem essa explicação. Então, aqui ele está mostrando os pontos, né, que é colocado, e é onde também é feito lá a colocação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu tenho, né? Se ele está por aqui agora, a gente consegue achar sinal do. Acho que não tem. Não tem. Tem e não tem. Tem, mas não está aqui, né? Então, pelo menos eu não estou vendo aqui esse livro. Bem, mas tem esse livro. Então, também o conceito do Yin e o Yang da China representa o equilíbrio entre o homem e a mulher, o céu e a terra, o corpo e o espírito, etc. Praticamente é o conceito da letra Aleph, né? Eu discordo aqui, que está formada, na realidade, por 3 letras. Um Yud, voltada com outro Yud, direito, e um Vav, né? Na parte central, aqui, como a gente viu lá. Então, explicam os nossos sábios se dedicaram a decifrar o segredo das letras hebraicas, que o Yud da direita fazia alusão ao mundo celestial, isso é verdade. E a espiritualidade, o Yud voltada de cabeça para baixo, que também pode ser um Dalit, né? Tem que se analisar isso, porque muda essa configuração da letra hebraica, então pode ser um Dalit também aqui, não sempre é um Yud, né? Então, alude ao mundo terreno, no qual aqui a verdade está voltada, e todos andamos de cabeça, né, ao Vav, que em hebreu significa, né, o Vav, que em hebreu significa aquele botou Yud, mais V, né, conjuntiva, nos indica, o Vav é conjuntivo, ele vai fazer aquele botou Yud, mas é E, né, uma ligação de E. Então, o VAV ele tem a gente já estudou sobre o VAV conjuntivo, tem várias configurações para entender isso, esse VAV conjuntivo, mas ele sempre vai estar ligado à palavra aí, né? E nos indica a busca do equilíbrio entre o céu e a terra, entre o material e o espiritual. Entre a mulher, segundo o judaísmo, é muito espiritual, mais espiritual que o homem, e considerando que é considerado muito terreno o homem.
Todas essas informações do segredo das letras, em especial do Aleph, provém do Sefer Sirah, escrito por Abraham Avinu. E, se observar bem, verão que as letras Aleph e o símbolo do Yin e o Yang são iguais. Eu discordo um pouco, mas é a opinião aqui do Rabino, né? Por isso também os conceitos de reencarnação chegaram até até hoje, né, nas bases dessas culturas que acabamos de ver, provenientes de Abraham, né, o primeiro grande reencarnado de Adão Harishon, foi a primeira reencarnação. Para finalizar a sessão, relataremos sobre a famosa história de Aram Sbar, um jovem israeli, a quem finalizou seu serviço militar em um dos comandos nas mais seletos, né, de viagem à China e ao Japão para buscar a paz interior através da meditação e Kung Fu. Né? Ele fazia os rituais energéticos, etc. Com os anos, se converteu em um expert, né, nos rituais, idioma, né? E os costumes também. Depois, ele vai se elevando ali em diversos níveis e ele se colocou em realizar um grande sonho, entrevistar-se com um dos rabinos principais da seita, né? Ele perguntou de onde vinha, ele foi perguntado, foi entrevistado, né? E o jovem lhe respondeu de Israel. O monge olhou para ele com olhos de surpresa e lhe disse: Você tem a verdade lá, e vieste buscar aqui. Se queres conhecer a história completa, aqui diz que pode ver no YouTube esse nome aqui, ó, Aleph Reish, um mem final, o Tzadik e o Beit Ureish. Como vai estar essa história. Isso aqui é o homem falado, né, Aram Tisba, relatando sua história pessoal. E, muito bem, essa é só uma alegação, veja. Inclusive, se não se tiver muito cuidado, você acaba misturando as estações, né? A gente tem hoje a gente tem hoje na nossa história muita mistura, é muito perigoso isso, né? A história de Buda é a mesma do JC, né? Exatamente, muitas coisas que tem na questão do cristianismo, exatamente essa coisa de ficar iluminado, um mau entendimento da questão de Moshe, que é totalmente diferente, enfim, é uma mistura total.